Oi, oi, bem-vindos. Vamos começar uma masterclass. Vamos falar um pouquinho sobre lives. Interessante falar esse assunto sobre live, né? A importância para nós que trabalhamos independente, né? Sem ter por conta e as redes sociais hoje é importantíssimo para o nosso trabalho, principalmente para quem quer começar a trabalhar, né? Para quem está começando aqui, não somente como terapeuta, mas em qualquer área, é importantíssimo a gente entender a importância das redes sociais, mas só que não é redes sociais, falar especificamente das redes sociais, não é o objetivo dessa aula, né? O objetivo dessa aula é a gente falar de lives, tá bem? E vamos começar, tá? Antes, né, de da gente começar, eu só quero falar hoje para quem tem um Instagram, faz live e tem menos de 1.000 seguidores, o Instagram ele bloqueia as lives, tá bom? Ele não deixa quem tem menos de 1.000 seguidores fazer live, mas eu descobri uma maneira de você conseguir fazer, então se esse era um motivo, eu tenho menos de 1.000 seguidores, não consigo fazer live. Agora você vai conseguir fazer, tá? Eu descobri uma maneira de fazer live e é bem tranquilo. Depois que você configura a primeira vez, depois é só fazer, tá? A primeira vez é só uma configuraçãozinha e depois é só começar a fazer, tá bem? Bom, antes da gente falar sobre isso, né, eu quero falar um pouquinho, né, sobre lives, né, também, né? E no final dessa aula, desse encontro, eu quero dar um presente especial, que é um acesso a um agente meu, tá bom? Vocês vão poder conversar um pouquinho com ele, pedir redirecionamento de carreira, essas coisas. Nossa. Bom, vamos lá. A primeira coisa, né? É como gerar conexão no seu trabalho com live, tá bom? Ok, então vamos lá. Por que a live, tá? Hoje, na minha carreira como terapeuta, a live é a ferramenta que mais me trouxe benefícios, tá bom? Então, a live, de tudo que a gente usa, de tudo que a gente faz hoje, né? Faz publicação, faz stories, tem YouTube, tem grupos de WhatsApp, mas para mim, na minha carreira, na minha vida, a live é a que mais funciona. É a que mais funciona. Pode ser em qualquer rede social, tá? Em qualquer uma. Pode ser no TikTok, pode ser no Instagram, pode ser no YouTube, no Facebook, ok? Hoje aqui nós vamos focar o final de como fazer a live no Instagram, tá? Mas a ideia dessa masterclass é a gente falar da live no contexto geral, tá? Por quê? Porque como terapeuta, como prestador de serviço, como, né, profissionais que precisam entender muito bem os seus clientes, nós precisamos gerar conexão com os nossos clientes. Se você não faz isso, você não vai conseguir clientes nas redes sociais, tá? Você vai conseguir, se você não faz, mas você vai demorar muito tempo, muito, você vai demorar anos para conseguir clientes se você não gera conexão, tá? E a live é uma maneira poderosíssima de gerar conexão dentro das redes sociais, tá bom? É poderosíssimo, tá? Mas, assim, é claro que no começo eu simplesmente apertava o botão e saía falando, tá? E com o tempo eu fui percebendo qual é a melhor maneira, né? Como conduzir, né? O que falar e etc, tá? Então, o primeiro passo é entender que é levar a live como uma conversa, tá? Não veja uma live como uma... Se você estiver fazendo com alguém, com algum colega, não veja a live como uma entrevista, por exemplo, tá? Leve como uma conversa, tá? Como fosse, assim, eu gosto de falar que a live é como se fosse você conversando com um grupo do WhatsApp, tá? Então leve numa conversa.
ok? Por quê? Porque é para trazer leveza, também para gerar conexão, para você poder falar de ti um pouquinho, falar do seu trabalho, tá? Então é muito importante você perceber que a live não é uma palestra, não é uma apresentação de um trabalho, de seminário, não é nada disso, tá? Se você perceber, todo mundo que faz live nas redes sociais, principalmente dentro do Instagram, tá? Principalmente, né? Dentro do Instagram, você vai ver que a pessoa é uma conversa, tá interagindo com o público, tá fazendo pergunta, tá lendo comentários. Então, a live eu acho super tranquilo de fazer, porque realmente é trazer leveza, tá? É como se você estivesse conversando com colegas numa mesa de um restaurante, tá? Com colegas em qualquer lugar. Então, eu acho que a ideia da live é essa, é você trazer uma conexão leve, tá bom? É muito importante ter isso em mente, tá? Principal erro que eu vejo é assim, dentro de uma live, que eu acho que não é nem um erro, é o que pesa muita gente, é falar de trabalho, é vender o trabalho. Se você abrir uma live com o intuito de vender trabalho, né, eu acho que não vai dar muito certo, não vai vingar, porque ninguém gosta de vendedor, né? Então você já não gosta de vendedor quando vai numa loja, né? Você se dispõe, às vezes precisa sair, precisa comprar qualquer cena, por exemplo, um sapato, qualquer coisa, você vai numa loja de sapato, você mal gosta do vendedor de uma loja que você foi. Imagina você como cliente, como usuário, como pessoa que lê, né, que fica nas redes sociais, entra numa live e a pessoa está vendendo coisas, tá? Então, sempre pensem como se você fosse o seu espectador, tá? Porque ninguém quer entrar numa live de vendas. A pessoa vende, 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 falando de produto ou serviço, tá? Isso fica muito chato, fica desinteressante, ok? Então, tem que perceber isso, tá? É importante, sim, você falar do seu trabalho, você vender o seu trabalho, mas isso vem no final, tá? Isso vem lá quando você for encerrar, depois que você já gerou uma certa conexão com o público, e até falo mais, tá? Para quem está começando, eu nem falo de vender trabalho no começo, tá? Falo de você. Para quem está começando, você precisa gerar engajamento dentro das suas redes sociais. Então, para quem está começando, eu nem te indico vender trabalho dentro das redes sociais, tá? No começo, tá bem? Porque ninguém te conhece, tá? E quando as pessoas não te conhecem, dificilmente elas vão comprar de você. Ou, né, comprar qualquer coisa, né? Então, assim, tragam isso com mais leveza, tá? Qual termo usar como terapeuta, tá? Bom, antes de você decidir a live, é interessante você pôr um tema, tá? Porque é o seguinte, quem está comigo, né? Quem passou comigo na mentoria tanto vai ser na individual ou na em grupo, eu sempre falo, né? Quando a gente fala de redes sociais, existe uma pequena diferença entre a live e entre publicação, tá? Em questão de tema. Geralmente, nós terapeutas, nós como prestadores de serviço de bem-estar, de saúde e espiritualidade, quando vamos falar dentro das nossas redes sociais, muitas vezes nós temos que falar a dor que a gente cura, tá? A dor que a gente é bom em trabalhar em cima, tá? E não falar de técnicas, falar de hipnose, etc., porque ninguém quer saber disso, tá? Quanto mais rápido vocês entenderem isso, melhor para vocês, tá? Então, quanto mais a pessoa entende o que você faz em questão de o que você resolve, mais clareza vai ser a sua comunicação também dentro das redes sociais, dentro do bar, dentro da mesa, porque se você não sabe o que você resolve, não vai ser dentro das redes sociais que vai ser o problema, porque se você está na rua, alguém te para na rua, né? Você está numa mesa
conversando com colegas e alguém pergunta o que você faz, fala, você é terapeuta, aí você fala, eu trabalho com expansão de consciência, eu curo pessoas. Não, a ideia é a mesma, né? Se você não souber onde você cura, onde você atua, vai ser indiferente o ambiente que você estiver, se for dentro das redes sociais ou se for numa mesa de um restaurante com colegas, tá? Faz sentido? Vocês acham que está fazendo sentido o que eu falo? Quem está, né, se arriscando mais dentro das redes sociais entende, né, essa parte, entende bem que falar de trabalho e etc. Não adianta muita coisa não, tá? Então, quando a gente faz publicação dentro das redes sociais, é interessante a gente falar de dor, tipo, o que você resolve, tá? Só que a live, ela tem um contexto muito. Não falo live, né? Tudo coisa que você for fazer ao vivo. Se você for fazer uma masterclass, se você for fazer qualquer coisa, é interessante você estar um tema de desejo, porque a pessoa vem para a aula, vem para uma masterclass, porque nesse caso, para no final ter um desejo, né? Você atender um desejo. Então, você pode, como terapeuta, aplicar vários temas dentro de uma live, tá? Se você é médium, você pode falar sobre mediunidade, você pode falar sobre guias, você pode falar sobre espíritos, você pode falar sobre canalização, você pode falar de imensas coisas, e sempre trazendo algo, né? Como a canalização, na live de hoje, como a canalização pode potencializar o seu trabalho como terapeuta, por exemplo. Pronto, um tema de uma live, tá bom? Ah, você é hipnoterapeuta, então você pode falar sobre temas específicos. Medo de não ser bom o suficiente. Dificuldade do jeito que eu estou falando aqui, né? Culpa por não dizer não. Sentir que precisa agradar todo mundo. Então, são temas que você pode abordar e trazer depois essa conversa com leveza, tá? É muito importante, porque aqui essa parte de dificuldade de confiar na própria intuição vem para essa parte mais mediúnica, né? Então, é importante a gente trazer isso, tá? A gente trazer um certo desejo e dentro da live tá por dentro desse tema, tá bom? Evitar de ficar saindo muito fora desse tema, do tema que você propõe, tá? Então, eu já fiz muitas lives, vários temas. A live que eu mais gosto de fazer é quando é feita a canalização, tá? Mas é claro que também gosto de falar de outros temas, tá? Mas é importantíssimo, tá bem, pessoal? Bom, depois que escolheu o tema, sempre fale de você, tá? Por isso que é importante você pôr temas de momentos da sua jornada, da sua vida, tá? Não adianta nada eu falar, por exemplo, sobre relacionamento tóxico e se eu nunca vivi isso. Falando eu, no caso, no meu caso, né? Eu querer falar de não conseguir sair de um casamento com uma pessoa tóxica se eu não vivi, tá? Então, sempre traga contextos sobre a sua vida, tá bom? Sempre, 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 sempre. Traga coisas que você sabe falar, o que você viveu, o que você passou, tá? É muito importante você falar isso. Por quê? Porque isso conecta, tá? A sua história vai conectar com as pessoas. A sua história vai mostrar interesse nas pessoas muito mais do que as suas técnicas. Isso eu garanto, tá bom? Isso eu te garanto que a sua história vai te conectar mais com seus clientes do que as técnicas que você aplica, ok? Então, conte, tá? Vá para lá de cabeça aberta, de mente aberta, disposta a falar o que você viveu, o que você passou. Vou até voltar uma aqui. Por exemplo, o que eu poderia falar numa live? Dificuldade de confiar na própria intuição. Por quê? Porque eu vivi isso. Eu vivi isso por muito tempo. Eu passei por isso por muito tempo. Medo de, né, culpa por dizer não. Isso eu nunca tive dificuldade. Então, não é uma live que é um tema que me agrada. Tá? Então, eu não levaria, tá? Mas, com certeza, muitas mulheres se conectariam aqui nesse tema, e muitos homens, né? E muitos homens, tá? Mas eu vejo que muita gente, né,
passa por isso, né? Mas dificuldade de confiar na própria intuição é um tema que eu falaria tranquilamente, tá? Medo de não ser bom o suficiente também é um tema que eu falaria tranquilamente, tá? Sentir que está travado ou sem rumo também, então tragam temas que você tem experiência, que você vivenciou, que você até superou ou está superando, tá bom? Porque você vai conectar com o seu público desse jeito, tá? Ah, Lucas, mas o meu Instagram eu tenho 100 seguidores. Não tem problema. Não tem problema. Porque a live, ela, mesmo que você faça a live e der uma pessoa, a live, ela fica gravada no seu Instagram. Você pode salvá-la dentro do seu Instagram. Então, você pode, depois as pessoas vão assistindo, né? Então, isso é muito bom, né, pra gente. Eu tenho muitas visualizações das minhas lives, tá? Quando eu faço as lives, eu sempre salvo. Eu sempre deixo elas gravadas e muitas vezes eu faço live para duas pessoas, tá? Aparece duas, três pessoas. Isso eu não ligo. Por quê? Porque eu sei que quando fica salvo lá também, a live, as pessoas vão assistir. As pessoas vão assistir, elas comentam, elas chamam, então a live é muito bom, tá? É muito bom. Então, aqui, para você contar bem a sua história. Exatamente foi o que eu falei, né? Conte algo que você viveu, tá? Sempre, tá? Sempre, sempre, sempre. Mostre a dor, dúvidas, no caso, e como você superou ou está superando. Se você está passando por algum momento assim, a sua live vai ter muito mais conexão ainda. Tá? Se você tá no momento e você abre uma live e fala, eu estou nesse momento, eu tô passando por certos bloqueios, eu tô fazendo muitos trabalhos, então eu vim aqui compartilhar, eu vim aqui trazer para vocês tudo que eu estou passando no momento. Claro, com problemas, eu não estou conseguindo, sei lá, eu não estou conseguindo sair de um. Eu estou num relacionamento, eu tô no final, estou passando por um divórcio, eu estou qualquer coisa. Traga e compartilhe, porque realmente as pessoas vão conectar, tá? E é claro, se você já passou por algum problema, né, traga sempre uma aprendizagem, traga algo, tá? Traga algo para o seu público, tá bem? Não venha para uma live também só para você contar histórias. Então, também interaja com o seu público, façam perguntas, leia os comentários. Então, é muito bom. Respondam as pessoas, né? Se as pessoas fizerem perguntas dentro lá no seu Instagram, enquanto você estiver fazendo live, responda as pessoas, porque é muito importante. Quanto mais conexão, eu sempre vou bater nessa tecla, tá bom, pessoal? Porque quanto mais conexão você gerar com as pessoas, maior a chance dela querer depois te procurar, te chamar no particular, te mandar uma mensagem para que você pra agendar uma consulta contigo depois, tá? Então, tragam, tá? Tragam experiências. Eu já trouxe muitas lives contando muitas coisas que eu já passei, sobre a minha transição de carreira, sobre a parte da mediunidade, sobre a parte de conexão com os guias, com os mentores. Então, sempre trazendo isso, tá? Eu também eu faço live também com os colegas, então, para poder partilhar ideias. Então, é sempre interessante trazer, tá? Um tema. Também eu já fiz live de aplicação de reiki, então é sempre legal trazer, né? Igual eu estou trazendo aqui. Estou trazendo isso aqui não deixa de ser uma live. Eu estou trazendo um tema, estou explicando para vocês o tema, e no final eu vou trazer um presente. Eu quero dar um presente, né, para vocês usarem dentro do chat GPT, tá bom? Então, é assim, é trazer alguma coisa para que, né, também você agrade o seu público. Se você estiver falando de ansiedade, traga no final uma prática como você aliviar a ansiedade, né? Se você tá falando de insônia, traga uma prática como pode ajudar a pessoa a dormir, tá? É muito interessante, tá? Ok? E por que trazer uma prática? Porque a prática, ela traz uma micro vitória para quem está te assistindo, tá bom? Então é sempre interessante. É bom, você pode trazer para quem
Você pode trazer meditação, uma meditação guiada curta, tá? Nada de você fazer uma live e trazer no final uma meditação de 30 minutos. Para mim não faz sentido. Então, você pode trazer uma meditação, você pode trazer um baralho de tarô, você pode trazer um pêndulo, tá? Você pode fazer um FT no final. Então, você vai precisar sentir, né, de trazer essa prática, se faz sentido com o tema que você abordou na prática, tá? Que você abordou na live, tá bom? Então, toda live tem que deixar a pessoa melhor do que quando ela chegou, ok? Então, é importantíssimo, traga, tá? Alguma prática, qualquer coisinha, né? Coisa rápida, tá bom, pessoal? Nada de você não vai dar uma consulta dentro da sua live, não. Você só vai trazer uma prática, pode enviar uma mensagem de uma canalização. Então, assim, aí quem que tem que, né, saber é você, né? Porque você sabe o que você faz, você sabe as técnicas que você tem. Porque agora é a hora de você usar a técnica, agora é a hora de você mostrar, né, e o que você sabe fazer, tá? Ok? Alguém aqui nunca fez live? Quem está no chat aqui, quem está aqui comigo, quem nunca fez live, fala eu aí no chat, só para eu ter uma noção, para eu entender um pouquinho. Oba, projeto, todo mundo fez live aqui já, então, que bom, que bom. Só, pelo que eu visto, a Ana, né? A Ana nunca fez live, tá? Agora não tem desculpa, agora vai ter. Eu sei que a Ana tem menos de 1.000 seguidores dentro do Insta, né? Mas agora, depois dessa aula aqui, você vai conseguir fazer live, tá? Então, tá bom, tá, Ana? Para É mim bem vai ser fácil de muito fazer. difícil. Vai ser fácil fazer. Fazer é fácil, né? Fazer a live é fácil. Tá? Então, vamos lá. Mas é assim, tá? Então, traga um tema que você tenha facilidade, você tenha como explorar para você também não ficar nervoso, você se sinta confortável, você se sinta bem, você vai falar com clareza, tá? Ok? É muito importante. Nada de fazer coisas mirabolantes aqui dentro da live, de querer trazer assunto que você não conhece. Eu já caí nisso, já fiz isso, e realmente às vezes não dá muito certo, tá? Mas é interessante trazer prática, nem que for uma meditação, qualquer coisinha, tá bom? Mas é importante você trazer algo, tá? Micro vitórias gera gratidão nas pessoas, né? E quando as pessoas estão gratas, elas tendem a ser mais recíprocas, né? A ser mais receptiva a você, tá? Então é muito importante, tá? Você trazer qualquer prática, tá? Qualquer prática, tá bom? Então, o que que você vai fazer? Você pode fazer uma respiração consciente, um exercício de visualização, EFT, uma meditação guiada e cartas de tarô, como eu disse, tá? Então, pense, porque eu sei que vocês aqui, terapeutas, alguma coisa tem para poder trazer, né, em uma live, algum exercício rápido, tá bom? Ok? E o que é a CTA? Então, a CTA é o seu fechamento, tá? É como eu disse, tá bom? A CTA é uma palavra, é uma sigla em inglês que é o Call to Action. Seria chamada para ação, tá? É muito importante você, no final, também oferecer. Pode oferecer, tá tudo bem, não tem problema. É como eu falei, né? A CTA é o seu momento de falar do seu trabalho, do seu produto ou do seu serviço. Então, depois que você fez a live, as pessoas, obrigado, eu adorei. Então, você pode trazer alguma coisa, né? Se essa live tocou você quiser ir mais fundo, me chama aqui no privado que eu te explico como posso te ajudar com sessões. Então, se esse tema faz parte da sua vida hoje, você sente que está pronto para o processo mais profundo, posso te acompanhar. Então, mostre que também você está disponível, né? Chame a pessoa, tá? Eu não vejo mal chegar nesse momento e você querer vender o seu trabalho, querer vender, né, o que você faz, tá? Ok? Mas antes,
gere essa conexão, traga essa conexão, conte histórias, tá? Conte histórias da sua vida, porque é muito importante que a pessoa conectar contigo, tá bom? Eu passei muito tempo, né, com medo também de fazer live. E eu lembro que a primeira vez que eu fiz live, eu foi no momento que eu precisava fazer janta, qualquer coisa assim. Aí eu resolvi, falei, eu vou ligar aqui o telemóvel, eu vou iniciar uma live enquanto eu faço a janta, porque aí eu me distraio fazendo a janta e assim não fico tão preocupado, né, nesse medo, não fico tão conectado nesse medo de, eu vou fazer, eu vou aparecer, não sei o quê. Então, eu falei, então, enquanto eu faço algo para me distrair, eu vou conversando com o público da minha live, né? Então, e foi a primeira vez que eu me desafiei e fui lá e fiz a live, né? Eu já criava conteúdo no meu Instagram, eu já fazia as coisas, mas eu tinha também um pouco de medo, tá? Porque a gente acha que vai, que na live vai entrar 1 milhão de pessoas para poder te xingar, mas na verdade não entra ninguém, né? Nem para nem para elogiar e nem para xingar, tá? Podem ficar tranquilos, principalmente no começo. Então, o que ajudou as lives, eu fazer live no começo foi que eu deixava salva dentro do meu Instagram e depois as pessoas iam assistindo, tá? Até começar a ter mais público, até começar, né, as pessoas começarem a me acompanhar melhor, tá? Mas fiquem tranquilos, eu garanto que ninguém não vai entrar na sua live para poder te xingar, para poder te falar qualquer coisa, te humilhar, porque aqui eu penso que todos estamos no começo, então ninguém vai querer fazer isso, né? Entrar no seu Instagram para falar mal de você, tá? É mais fácil não ter ninguém na sua live no começo, tá? Mas isso não é para te desanimar, porque, como eu disse, a live ela é boa porque ela fica gravada e a partir que ela fica gravada, as pessoas também podem assistir e te conhecer um pouquinho mais, tá bom? Então, e nessa live você pode oferecer também, né? Futuramente para o seu público, você está passando por isso, nessa live, eu já fiz muito isso, nessa live eu ensino a técnica UFT que vai te ajudar a trabalhar um pouco esse medo que você tem, que vai te ajudar um pouco a controlar a sua ansiedade. Então, assista essa live aqui, ó, e manda para a pessoa, tá? Então, é mais uma ferramenta que você tem para poder te ajudar a falar de ti e divulgar o seu trabalho, tá bom? Ok? E no começo fazer live é muito mais fácil porque não aparece quase ninguém, então você acaba como se fosse uma conversa com uma ou duas pessoas que está ali e você vai conversar com a pessoa, lendo os comentários, respondendo, né? O que a pessoa pergunta, o que a pessoa fala, então é interessante. E também é gostoso, porque você está conversando, né? Você está fazendo essa prática de conversar, e isso vai te ajudar também quando você estiver numa mesa, sei lá, de um almoço igual, e a mesa desse almoço são pessoas que não são terapeutas, que são colegas, você vai ficar mais solto para poder falar do seu trabalho, porque assim, quem tem medo eu falo, tá bom, pessoal? Isso é fato. As redes sociais não é o seu bloqueio, tá? O seu bloqueio é a falta de confiança, porque não, eu não consigo fazer live. Eu tenho certeza que você também não consegue chegar numa mesa, sei lá, com pessoas que você mal conhece, falar que você faz hipnose. Eu duvido que você consiga fazer isso. Tá? Então, a questão aqui não é a rede social em si, né? É mais a questão de como você é no seu dia a dia. Se você tem coragem de falar o que você faz, tá? Porque eu falo aqui, né? A situação que a última que eu passei, né? Estava com um pessoal que eu faço escalada e ali a gente foi almoçar. Tinha um pessoal que eu conhecia, um pessoal que eu estava conhecendo e teve um rapaz que ele pegou o telemóvel e viu um vídeo ali
no, lá no Instagram falando sobre vidas passadas, né? E ele, tipo, a gente estava almoçando no shopping Alameda, no Porto, né? E ele tirou o vídeo e falou assim, ele quis mostrar, né? A pessoa falando sobre vidas passadas, né? Aí ele meio que começou, então, esses negócios aí, isso é charlatão. Aí o cara falando de vidas passadas e não sei o quê, bababá. Tem gente que acredita nessa besteira e não sei o quê, e bababá. Aí eu te pergunto e quero que você me responda com sinceridade. O que você faria com esse cara? Como você, como terapeuta, né? Penso que você aqui é terapeuta, acredita em vidas passadas, provavelmente deve fazer até terapia de vidas passadas. Como que você, eu quero que você escreva no chat agora, como que você encararia essa situação? Escreve para mim. Lembrando que esse rapaz ele não veio diretamente a mim, tá? Ele simplesmente tirou o telemóvel e falou isso. E quem essas coisas de vidas passadas é mentira, quem faz essas coisas é charlatão e não sei o quê. E eu quero saber de você o que você faria se você estivesse lá. De verdade, sem julgamento, sem medo, só me fala o que você faria. Posso Escreve no falar, chat. Lucas? Pode? Eu deixava-o falar até ao fim e no fim perguntava-lhe, dizia-lhe que compreendo a posição dele, é natural, mas não penso da mesma forma. Não penso da mesma forma, inclusivamente porque eu faço as regressões a vidas passadas e até lhe dava a oportunidade de ele experimentar, se ele quisesse, é claro. Com certeza, sim. Que eu falava com ele. Sim, é isso que eu quero saber. Quero sinceridade, tá? Tudo bem se você é uma pessoa, eu não falaria nada, eu ficaria quieto. Eu deixaria para lá. Tá tudo bem. Tá? Porque é aí que você vê, né, que o seu bloqueio não é a rede social, tá? É nesse momento que você vê que a rede social não é o que te bloqueia, tá? É você. É o seu medo, é a sua falta de segurança de expor a sua verdade quando alguém tem uma opinião diferente, tá? Alguém mais? Alguém mais quer falar para aqui, para trazer o que você faria nesse caso? Alguém mais gostaria de partilhar? O Sabe já tentou experienciar. Sim, também é uma ótima pergunta. Sim, ok. Porque eu falei isso quando aconteceu isso, eu fiz um story contando a situação e teve um comentário que eu achei interessante, que a pessoa falou assim, eu contei a história rapidamente, né, porque eu estava agora com uns amigos e junto com que tirou o telemóvel, falou de vida. Eu contei a história, essa mesma história, e teve uma pessoa que comentou assim, né, falou que chamaria, no final, chamaria essa pessoa à parte, né, numa conversa reservada e falaria sobre vidas passadas, né? Aí é onde entra o quanto você é capaz, né, a sua segurança, porque se você acredita nisso, é como a Helena falou, né? Você fala e tá atacando foda-se o que o outro vai pensar. E se o outro pensa diferente, tá tudo bem. E eu falei para ele, eu falei, ó, amigo, eu falei até, né? Eu falei assim, né? Você acreditando ou não, isso existe, tá? Imagina que você nunca conduziu na vida. E você pega o carro, não sabe nada de regra de trânsito. Você vira a rua, entra numa rua reversa, aí a polícia vai lá e te para e te dá uma multa. Adianta você falar que você não tinha conhecimento? Não adianta nada. Vidas passadas é a mesma coisa. Você tendo ou não conhecimento, isso existe. Então, isso está te afetando. Então, quanto mais rápido você aprender sobre isso, melhor vai ser para a sua evolução, né?
E daí, né, ele fala, mas não sei o que fala, é isso. E se você quiser, eu disponibilizo uma terapia de regressão para você experimentar, tá? Para quem quiser aqui, tá? Nessa mesa, eu falei assim, para quem quiser nessa mesa, fica à vontade de me chamar. Eu estou no grupo lá da escalada, me chamem lá. Quem quiser, é só me chamar e a gente faz. E assim, aí começou, né? As pessoas ficam quietas e não sabem, vai, tá tudo bem, né? Mas é sobre isso, né? Você tem que falar, né? Você não pode falar, eu chamo a pessoa no canto, eu chamo a pessoa, eu falo com ela depois. Não, não, porque se você não tem coragem, como é que você vai atender alguém se você não. Isso mostra que nem você acredita no que você faz. Tá? É a mesma coisa com a live aqui. Você acredita no que você faz, a live não vai ser um problema, não vai ser um empecilho, vai ser simplesmente um meio de você comunicar o que você faz, tá? Continuando. Bom, dicas finais. É, fale, como eu falei, a live eu sempre gosto de trazer como se fosse uma conversa em grupo com colegas. Então, fale como se você estivesse falando com um amigo seu, ok? Nada de palestra, nada de curso, nada, né? Conversa, tá? Assim, a live, o tempo, eu acho relativo, tá? Quando eu comecei, eu fazia lives curtas, de 25 minutos, porque também eu não tinha tanto assunto, também eu não conseguia ficar falando muito tempo, principalmente no começo, quando você, né, tem pouco público, você está falando para quase ninguém. Então, entende você não ter tanto assunto, e é natural, tá? Então, de 15 a 25 minutos, tá ok. Você faz a live ali, 20 minutos, aborda o tema, e no finalzinho passa a prática, tá bom? Passa a prática e boa, tá? Depois você vai pegando confiança, as pessoas entram, começam a compartilhar, você pede interação, você vai ganhando experiência, mas no começo, ali, 25, 15 a 25 minutos, tá ótimo, tá? Pense sempre na emoção, tá? Que você quer transmitir e é como eu falei, não queira agradar todo mundo, tá? Fala para quem quer te ouvir, tá? Não tem como a gente querer agradar todo mundo numa live e ficar preocupado com o que vão pensar, com o que vão achar, porque com certeza vão ter opiniões diferentes e tá tudo certo, tá bem? Tá tudo certo. Bom, o Instagram hoje, ele não permite você fazer live se você tem uma conta de menos de 1.000 seguidores, mas aplausos para a Irina, que ela surpreendentemente descobriu como fazer live, e ela me passou, ela descobriu, né, como fazer a live, um meio de fazer, e eu ajudei, né, ela a usar, né, como montar, porque você precisa ter duas coisas para poder fazer. Então, vamos lá. Então, eu vou partilhar a tela aqui. Por quê? Porque a live, para quem tem menos de 1.000 seguidores, só é possível fazer usando o Instagram dentro, né, do computador, o Instagram web, tá? Não dá para fazer pela aplicação do Instagram, ok? Então, eu vou mostrar como é que é feito, tá? Então, eu vou partilhar a tela aqui. Ok? Eu criei um perfil do zero aqui, tá vendo? Não tem nenhum seguidor, tá? Nenhum. Ok? E aqui eu vou te explicar como é que faz. Então, você precisa acessar o Instagram no seu computador, tá? E precisa ter um programa de terceiros. Aqui eu vou usar o StreamYard, tá? Então, a link é esse aqui, StreamYard, tá? Isso aqui é grátis, tá bem? É só você se cadastrar, tá? Você vai aceder aqui. Você pode entrar com o Google, tá? Ou então você cria uma conta. Não tem muito segredo, tá bom? Aqui nessa parte eu entro com o Google e pronto, tá? E essa aqui é a tela do StreamYard, tá bom? Eu vou diminuir um pouco aqui, fica mais fácil. E aqui você vai clicar em quê? Transmissão ao vivo, tá? Transmissão ao vivo. E você vai aqui, ó,
escolher o seu destino. Eu tenho já o meu do YouTube, que eu faço aqui, então eu vou pôr aqui o meu novo destino, o que é. É o seu usuário aqui do Instagram, tá? É esse aqui, ó. É aqui em cima, ó. Esse aqui, ó. É o arroba, tá? Vocês estão vendo aí, né? Então eu vou copiar aqui reiki.pro.mundo. Ok? Eu vou pôr aqui, ó. Escolher o Instagram Live e pôr o usuário. Pronto. Aí ele vai ficar ali, tá? Ok? Ok, então vai estar aqui, ó. Reiki pro mundo, tá? Então eu vou pôr aqui, título, live test. Ok? A orientação no Instagram sempre deixa o retrato, que é o em pé, tá? Vai ser a sua melhor orientação, opção. E aqui você vai vir no Instagram agora, ok? Você vai vir aqui no Instagram, tirar aqui um pouquinho, e vai clicar aqui, ó. Criar vídeo ao vivo, tá bom? E você põe aqui, live test. O seu público vai ser o público, ok? Perfeito? Avança, vai carregar. E aqui é a parte importante, tá? Essa é a parte aqui que é a parte mais importante. Você precisa, quando ele fala aqui, conectar o software de streaming, tá? O que é o software de streaming? O StreamYard, você pode usar, existem vários softwares de streaming. Se eu não me engano, eu acho que o Zoom eu não sei, tá? Eu não sei, mas eu sei que tem vários softwares de streaming para você fazer isso. Eu gosto de usar o StreamYard. Então, o que você vai pegar aqui, ó? Chave de stream é essa aqui, ó. Você vai clicar no copiar. Vai vir esse monte de coisa escrita aqui, ó. Você clica aqui em copiar. Você vai lá para a sua transmissão, vai chave de transmissão do Instagram e vai colar aqui, tá? Criar transmissão ao vivo. Aí ele vai criar um estúdio, ok? Aqui. Ele não vai deixar eu ativar a câmera, porque eu estou usando a câmera aqui dentro do... Deixa eu ver se eu desativar a câmera aqui e eu consigo ativar lá. Eu vou desativar a câmera aqui no Zoom. Vamos ver se eu consigo ativar a câmera aqui. Aí, tá vendo? Agora eu tô lá, tá vendo? Eu tô lá. Sério, vocês conseguem me ver lá? Opa, eu tô aqui, tá? Ainda não tá fazendo nada, tá bom? Eu só, por enquanto, estou no StreamYard, tá? Por enquanto, estou aqui. Tá? Então, o nome, Lucas Souza. E entrar no estúdio, ok? Aqui, nessa parte aqui, essa parte aqui é onde vai ser a live. Tá vendo que tá no formato do telemóvel? Então, aqui é onde você vai aparecer, tá? E o que você vai fazer aqui, ó? Você vai passar o mouse em cima, adicionar ao palco. Pronto. Olha eu lá, tá? Olha eu lá. Então, aqui é assim que eu vou aparecer dentro do Instagram. Aqui não está aparecendo nada ainda, tá? Então, aqui eu vou aparecer no Instagram, ok? E você pode mudar. Se tivesse mais pessoas, você consegue mudar os formatos aqui, ó. Então, se você aqui, né, se fosse 3 pessoas, se você quisesse apresentar algo no fundo, então deixa aqui para não ter erro, tá? Ok? Então eu tô aqui, ó. Tô lá, tá vendo? Olha eu lá. E é isso aqui que vai ser enviado para o meu Instagram. E no momento que eu clicar transmitir ao vivo, que é esse botão aqui em cima, ó, esse aqui, ó, transmitir ao vivo, ele vai começar a transmitir lá no Instagram, tá? Ok? Então, ele daqui envia para o Instagram aqui. Para o Instagram que está aqui. Transmitir ao vivo. Transmitir ao vivo. Pronto, eu estou ao vivo. Ele vai aparecer aqui. Está carregando. Pronto. Olha lá, olha lá. E tem que clicar aqui também, tá, pessoal? Transmitir ao vivo, ó. Uns dois, ó. Eu vou começar uma transmissão. Eu estou em live. E você vai fazer toda a live por aqui.
pelo seu telemóvel. Ele tem só um pouquinho de atraso, tá? Mas aqui, quando as pessoas comentar, escrever, você vai conseguir ver tudo no chat aqui, tá? Aqui está sem som, porque não faz sentido eu abrir o som, mas eu estou ao vivo. Se você entrar nesse perfil, se você pegar o seu telemóvel e procurar reiki.pro.mundo, você vai ver que eu estou ao vivo, tá? Você vai ver que eu estou ao vivo e eu não estou falando nada, tô aqui com o microfone aberto. Tá saindo voz, tá saindo som. Aí eu tô aqui ao vivo, tá? Olha que legal. Aí você vai se ajeitando ali, né? Ele tem um pequeno atraso, tá? Não é instantâneo, que nem a aplicação, mas isso aqui você já está ao vivo e você já está fazendo live e é incrível, tá? É simplesmente incrível porque você está fazendo live. E pode ver que essa conta minha aqui, ela tem menos de 1.000 seguidores. Ela tem menos de mil seguidores. Então, aí depois você vai se ajeitando depois na câmera, mas lembre-se, tem que ser pelo computador, tá? Tem que ser por um portátil, por um computador. E que se você quiser ver lá, né, é só pegar o telemóvel aí e, por pesquisar reiki.pro.mundo, você vai ver que eu estou ao vivo lá, tá? E o som funciona, tudo funciona maravilhosamente bem, tá? Maravilhosamente bem. É como eu falei, fica só um pouquinho de atraso dentro do Instagram, tá? Não é instantâneo. O instantâneo é aqui. Nessa tela fica instantâneo, mas aqui dentro dessa tela, dentro do StreamYard, você não consegue ver os comentários, ok? Então, eu te aconselho você ficar sempre ali, né? Se olha aqui, para saber se você está focado, tudo bonitinho. E você pode fazer assim, ó, divide a tela aqui assim, ó, põe um pouquinho para cá, também põe a outra tela para lá. Por quê? Porque aí você consegue se ver aqui desse lado e do lado de cá você tem o chat, tá? Para você interagir com o pessoal. Então, tá rolando a live, tá? Tá rolando, a live ali tá passando, tá falando tudo que eu tô falando aqui com vocês, tá? E só que a live tá rolando, tá acontecendo, tá? Deixa eu pegar aqui o meu telemóvel para vocês verem, só para você ver aqui, ó. Eu vou acessar ali, ó. Vou tentar tirar o som. Eu entrei com a minha conta. Lucas Souza Terapias entrou. Oi, tá vendo? Olha lá. Tá vendo? Então eu entrei com a minha conta nesse link e assim acessei a live, tá? Então funciona normalmente a live aqui, ó, sendo transmitida, tá bom? Não sei se dá para ver aí. Eu tô com a câmera desligada. Aqui, vocês vão ter que ver, mas está refletindo muito. Então é isso, tá? Funciona. Então agora para quem tem menos de 1.000 seguidores, é super tranquilo fazer a live. Eu vou encerrar aqui, tá? E quando você encerrar o vídeo aqui, ele fica salvo, tá? Ele vai para os arquivados. Eu vou fechar aqui. Isso aqui eu não sei. Como é que eu faço aqui? Deixa eu ver. Isso aqui eu não cheguei nessa parte. Ah, tá. Então, para baixar o seu vídeo, encontre-o nos itens arquivados do aplicativo do Instagram. Então, aqui eu vou fechar, tá? Eu vou sair daqui. Eu não preciso mais do StreamYard. Vou voltar para cá. Não, mas ali não faz a validação, eu tenho certeza. Deixa eu ver se aqui é manter segredo. Sim, até podemos. Sim, Melina, a gente pode convidar alguém para entrar conosco, mas ali pelo StreamYard não vai ser transmitido no Instagram de quem você convidar, tá? Vai ser só no seu. A não ser que você pague o StreamYard. Na versão grátis não faz isso. Mas se você convidar alguém e essa pessoa tiver mais de 1.000 seguidores, faça diretamente pelo
Instagram, tá? Porque em duas pessoas é melhor, porque você vai estar no público seu e para o público do outro seguidor, do seu outro, tá? Então é interessante. Só deixa eu ver aqui se realmente foi para os arquivados desse. Ele fala ali para baixar o vídeo, encontre nos itens arquivados do aplicativo. Ok, arquivados. Deixa eu procurar aqui. Itens arquivados. Ó, aqui não tem nada. Não, tá. Stories, lives. Tem uma opção aqui. Ó, aqui não apareceu nada. Deixa eu fechar. Eu não percebi nada nessa parte, mas deve ter jeito. Eu não cheguei aqui. Então, e, ah, você tem que escolher aqui no seu Instagram, tá? Tem uma opção aqui, ó. Dentro do seu Instagram, você precisa fazer uma configuração, tá? A hora que você entra no itens arquivados aqui, aqui não vai dar certo. Dentro do Instagram, precisa fazer a configuração antes, tá? Então, eu vou entrar aqui para poder partilhar. Eu vou aceder com o meu telemóvel aqui só para poder partilhar. Eu vou parar de partilhar a tela aqui. Iniciar agora. Então, aqui no Insta, precisa fazer uma configuração antes, tá? Precisa fazer uma configuração antes. Eu não tinha visto. Então, quando você está lá no seu Instagram, você vai vir aqui, três pontinhos, itens arquivados. E você vai mudar aqui, ó, arquivo de live, em cima. Clique em cima aqui, vai abrir. E quando você abrir, vai estar nos stories, tá? Você vai mudar arquivos de live. Vocês estão aí? Tem alguém aí? Pessoal, eu recebi uma mensagem no Instagram que caiu aqui. Não, tá tudo normal. Então caiu para a Helena. Então tá tudo certo. Então, arquivo de live, gerenciar a configuração. Aí precisa aqui, ó, guardar direto no arquivo, tá? Precisa marcar isso aqui ele vem por padrão desmarcado. Então eu marquei aqui e provavelmente por eu ter começado lá antes de marcar isso, eu vou testar. Vamos ver se vai dar certo. O StreamYard eu vou fechar. Eu vou fechar aqui e descartar. Eu não sei se vai dar certo. Eu acho que não vai dar certo. Porque realmente eu não tinha habilitado o botão, tá? Então é isso. Precisa habilitar isso daqui antes, tá? Deixa eu ver aqui se ficou alguma coisa gravada. Não ficou. Só precisa habilitar isso, tá? Aqui até aqui fala, né? Tap Live, Tap mais, Create, vídeo ao vivo.
Aqui de novo. É isso mesmo, pessoal. Precisa fazer essa configuração aqui antes, tá? Não esqueçam de fazer isso aqui antes, para quem quiser fazer live, senão ele não salva, tá bem? Só para deixar claro aqui, essa configuração aqui, ó. Ok? Tem que lembrar disso, tá? Então é isso. Então aqui, para quem chegou até agora aqui, tá? Como eu prometi, né? Vou ter que sair aqui, não preciso disso. Pronto. Como prometi, eu quero dar um presente, tá? Para vocês acessarem. É um agente do ChatGPT e eu chamei de Luiz. Para quem quiser acessar, é só clicar, tá? Pode salvar. Ok? Eu vou partilhar a tela. Eu não vou dar spoiler. Quando você abrir o agente, ele vai abrir assim, ó. Ele vai abrir da seguinte maneira. Cadê aqui? Tá. Dessa maneira assim, ó. Então depois você vai digitar um oi aí e vai conversar com ele, tá? Ele vai te ajudar em alguns direcionamentos, tá? Então o que que você vai fazer aqui? Só para você não perder. Luiz, mentoria terapeutas independentes. Você vai dar aqui, ó, manter na barra lateral. Pronto, ele vem para cá, ele fica aqui, tá? Então você dá um oi aí, começa a conversar com ele, tá? Ok? Esse aqui é o link, eu deixei aqui o link para você acessar o Luiz e poder conversar com ele um pouquinho também, tá? É muito interessante. Ele vai te dar alguns direcionamentos, alguma história, tá bom, pessoal? E só para a gente finalizar aqui, então, quem quiser, eu estou com a inscrição agora para mentoria Terapeutas Independentes aberta, ok? Nessa mentoria, eu vou fazer um trabalho de ir muito além, né, nos bloqueios. Eu senti que tem muita pessoa, muita gente com muitos bloqueios ainda antes de ir para ação, né? Porque eu entendi que todo mundo sabe que, né, precisa ir para ação, porque é a ação que traz a prosperidade, é a ação que gera resultado, é a ação que faz a gente crescer, tá? Mas eu sei que muitas vezes precisamos dar um passo anterior, tá? Muitas vezes estamos bloqueados, estamos com medo, estamos inseguros, muito naquele momento de, não é o momento de começar, não é o momento de. Então, estamos travados, tá? E eu sei que não é falta de capacidade, porque eu sei que eu fico até triste de ver muitos terapeutas aí que são, eu até falo, são muito melhores que eu, são, assim, tem dom, tem capacidade de cura muito melhor que eu. Eu sei que eu já entendi que o meu negócio é estar aqui, ó, falando para um monte de gente. Eu já percebi que o meu caminho é esse. E eu sei que tem muito terapeuta que tem muito mais capacidade que eu, tem muito mais dom nessa parte. Eu falo porque é a parte de cura, né? Que eu e só não está fazendo porque ainda tem bloqueios que não deixam ir para ação, tá? Então, o que eu quero trazer nessa nova turma da mentoria, tá? Para trabalhar esse ponto que vem antes da ação, tá? Antes da gente falar de estratégia, de vendas, de redes sociais, nós vamos trabalhar o que está bloqueando a sua energia, tá? Então, nós vamos trabalhar muito, muito bloqueio, tá? Então, a nova turma começa dia 24 de março de 2026, agora, no mês que vem, daqui a um mês, às 21, tá? Então, serão 8 semanas ao vivo, tá? Ao vivo. Então, estamos juntos, vamos ficar 8 semanas juntos trabalhando essa parte do desbloqueio, tá? Ok? E é claro, quem está comigo,
sabe que nós vamos fazer bloqueios e também eu trago práticas para a gente eu trago muita prática, nós vamos aprender a canalizar, nós vamos falar de mediunidade, nós vamos falar de consciência. Então, eu quero trazer muita coisa, eu quero focar mais nessa nova, porque eu sinto que o público tá precisando muito de desbloqueio. Então, eu quero focar mais na parte no desbloqueio, na parte energética, trabalhar a mediunidade. Claro que eu vou falar um pouco de redes sociais, a importância, mas eu quero focar no desbloqueio. Eu quero focar em trabalhar desbloqueio para que você consiga depois começar a ir para ação, tá? Então, no desbloqueio nós vamos falar de emoção, nós vamos falar de mente profissional, de né, ter a mente mais voltada para um lado profissional, de ser profissional, de entender que ser terapeuta também é uma profissão, não é só viver de amor, ó, né, de querer ajudar pessoas. Então, nós vamos trabalhar muito isso, tá? Muito, muito isso. E sempre com práticas, canalização, mediunidade, vamos canalizar, vamos fazer muitas coisas, tá bom? E toda a mentoria, além dos encontros ao vivo, vão ser todas as terças às 21h, eu também tenho um grupo do WhatsApp. Então, para quem quiser, entra no grupo do WhatsApp. Para quem quiser, não, né? Vai ter que entrar no grupo do WhatsApp, que é por lá que eu mando os encontros, que eu mando as aulas. Então, são aulas fechadas. Então, vai entrar no grupo do WhatsApp e lá eu mando as aulas, a gente troca ideia, a gente tira dúvida e faz tudo, tá? E além do grupo do WhatsApp, vai também ter acesso à plataforma onde eu deixo as gravações, tudo disponível para quem quiser entrar, para quem quiser fazer, para quem quiser participar, tá? Então, só lembrando, em quem entrar agora para essa turma, eu vou dar 2 bônus para quem entrar nessa turma, que é uma sessão ao vivo comigo. Você vai ter direito a marcar uma sessão ao vivo comigo fora da aula para você me falar o que está acontecendo, para te ajudar em desbloqueio, qualquer coisa, e eu vou dar acesso ao meu workshop Despertando Sua Mediunidade, tá? Então, são 2 bônus incríveis para quem entrar na mentoria aí comigo para essa 4ª turma, tá bom? E eu deixei o link aí de cadastro, para quem quiser, é só clicar, preenche o formulário e depois eu entro em contato, tá bom, pessoal? Alguma dúvida? Ficou alguma questão sobre o que eu falei aqui hoje? Acessem aí o Luiz também, conversem com ele um pouquinho, troquem uma ideia, é legal. Esses robôs do ChatGPT ajudam a trazer muita clareza também, tá? E eu acho que ninguém, né, tá tudo certo, eu acho que ficou claro, né? Agora é só começar a fazer live, né? Então a gente começa a fazer live agora tá todo mundo, né? Fazendo live. Obrigado, Lisa. Boa noite, viu? Obrigado pela presença. Tá bem, pessoal? Então, muito obrigado pela presença de toda a gente. Fiquem bem e uma ótima semana.